Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar a aula da semana. Falaremos, dando sequência aí, geometria espacial. A gente vai falar das pirâmides hoje, correto? No cronograma original tava cilindros, mas aí bateu o pavor no terceiro ano do colégio, lá que tem prova amanhã sobre pirâmides. E resolvemos aí, como eu estou numa fase de coração mole, né? Resolvi atender e inverter o cronograma que estava previsto. A gente falaria de cilindros hoje, pirâmides semana que vem. Não tem prejuízo algum a gente trabalhar com as pirâmides antes de trabalhar com os cilindros. Então, faremos isso, não tem problema. Perfeito? Bom, as pirâmides, elas têm algumas características bem importantes. Elas formam um sólido bem interessante de se estudar, porque é quase uma revisão completa de geometria plana. O cara que faz um estudo de pirâmides bem feitinho, assim, que trabalha nos exercícios tranquilamente, ele consegue ter um bom desempenho depois em qualquer exercício praticamente de geometria plana, porque a gente acaba utilizando muito conceito, né? A gente acaba usando muito teorema de Pitágoras, a gente acaba trabalhando com seno, com cosseno, com tangente, com área. Então é uma formação bastante rica. Por isso que vale a pena aí, se tu tá te preparando para vestibular, que tu dê um gás em especial em pirâmides, por conta dessa característica, né? O cara que é um bom aluno em pirâmides, ele é um bom aluno em geometria em geral, e um bom aluno em geometria em geral acerta de partida 1/3 da prova da URGS, que eles cobram o raciocínio geométrico. Bom, vamos deixar de papo e vamos começar aqui direto então a trabalhar. Eu preparei alguns arquivos pra gente. Não é aqui que eu quero, é aqui. Vamos lá. Não quero mostrar. E vamos mostrar essa relação aqui. Bom, temos aqui uma pirâmide, né? Uma pirâmide não precisa muita definição, não precisa maiores dramas, porque a falsidade ideológica é crime, assim, só para avisá-los, tá? Então, não precisa de maiores definições, porque uma pirâmide ela é facilmente reconhecível, né? Lembra que os prismas eles têm a relação da base, certo? Ela tem a mesma base em cima e embaixo. As pirâmides, ela tem uma base e acaba tendo um vértice. Tá certo que na real qualquer ponta, né? Qualquer ponto acaba sendo um vértice, mas a gente chama de vértice. No caso das pirâmides, esse carinha aqui, ó. Por que esse cara tem o nome de o vértice? Porque é ele que culmina, é onde está culminando todas as arestas que partem da base. Então, sempre que a gente falar vértice da pirâmide, a gente tem essa relação aí. A gente consegue imaginar que é aquela ponta. Em compensação a base aqui, ó, ela é essa figura aqui. Correto? Então, essas são as duas ideias iniciais que a gente tem para uma pirâmide. Bom, quem é que vai ser a altura da pirâmide aqui, ó? A altura da pirâmide é exatamente essa distância entre o vértice e a base. É o que a gente vai acabar trabalhando como altura. Correto? Toda pirâmide, portanto, tem vértice, tem base e tem altura. Em outras pirâmides a gente vai trabalhar com outras medidas, na linha do apótema, a altura, a aresta lateral, apótema da base, mas em geral esses são os elementos que a gente tem que se preocupar. A gente tem que buscar ali a base, tem que conhecer a altura. A gente vai ver hoje ainda como é que a gente faz o cálculo do volume. Eu preparei uma animação especialmente para a aula de hoje, inclusive deixei de almoçar para ficar trabalhando com isso, e deixei de fazer um trabalho de química para a faculdade. O pessoal do meu grupo vai ficar bem bravo comigo, mas vida é feita de escolhas, certo? Então, vamos fazer aqui a seguinte ideia. Grande sacada para volume é a seguinte, ó. A gente vai pegar uma pirâmide aqui, ó. Vamos pegar essa pirâmide aqui. Perfeito? O que essa pirâmide aqui tem de especial? Ela foi uma pirâmide construída, um caso bem específico de pirâmide. Ela tem como base o quadrado. Perfeito? A gente tem aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. A gente vai olhar aqui. Esse quadrado daqui, ó.
a gente vai chamar de base, certo? É no caso um quadrado pela construção, né? E ela tem como especial, ó, essa altura, tu vai ver na animação que eu vou botar depois, ó, essa altura aqui, ó, ela é uma aresta também. É um caso específico, correto? Então é isso que a gente tem que identificar nesse primeiro problema: a altura e a base, tá? Agora vamos fazer aqui o seguinte raciocínio. Temos aqui essa situação aqui, ó. Aquela pirâmide que eu tinha no desenho, ela é essa pirâmide cinza. Tá vendo aqui, ó? Essa pirâmide cinza é a mesma pirâmide que eu tinha mostrado no desenho. Por que a base dela é um quadrado? Ó, te liga. Tá aqui, ó. Esse quadrado é a base dela. Por que aquela outra é a altura? Ó, vamos virar aqui, ó. Tá aqui, ó. Reparou? Então, ó, aquela mesma medida de antes, ó, que eu chamei de altura, ela tá aqui. Então, a base é um quadrado, aquela é a altura. Essas outras pirâmides que eu tenho no desenho, aqui no desenho, elas são pirâmides idênticas à pirâmide cinza. Perfeito? Como é que eu tenho certeza? Olha a base da pirâmide amarela. A base da pirâmide amarela é um quadrado. A altura dela, ó, é a mesma. É a mesma que a gente tem ali na figura. A única diferença é que ela está numa posição diferente. Ela está num lugar diferente. Olha a vermelha. A vermelha tem como base um quadrado, aqui reto para ti. E a altura dela acaba sendo a mesma. O que eu quero mostrar com isso aqui para ti? Ó? Eu quero que tu consiga enxergar que essas três pirâmides que têm as mesmas medidas, as mesmas dimensões e, portanto, tem o mesmo volume, o que vai formar quando eu unir essas três pirâmides? Olha só que interessante, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, e levar aqui, ó, essa pirâmide ela vai encaixar nesse lugar aqui. Correto? Qual é o sólido que a gente já formou, ó? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Formou um quadrado com as duas faces cinza e amarela. Temos aqui um quadrado, só que a gente tem um espaço vazio. Bom, como é que a gente vai preencher esse espaço vazio? Esse espaço vazio, ó, ele é exatamente completado pela pirâmide vermelha. Encaixou aqui, ó. Só que vamos fazer aqui a visualização, ó. Olha o que a gente formou aqui. Tá vendo? A gente conseguiu aqui, ó, formar um cubo. Correto? Então, ó, o que a gente consegue deduzir a partir daí? Aquela pirâmide cinza original, eu precisei de 3 delas para formar o cubo. Correto? Ah, bom, só que se 3 pirâmides formam um cubo, e essas 3 pirâmides têm o mesmo volume, eu consigo deduzir, então, que o volume dessa pirâmide, da pirâmide original, é 1/3 do volume do cubo. Reparou? A gente está separado aqui na figura, né? E é exatamente essa relação que a gente tem que dominar. Ó. Vou fechar aqui porque está meio que consumindo memória do micro. E vamos voltar para a relação que a gente tem. Eu posso dizer então, ó, que essa pirâmide aqui, ó, eu preciso de 3 pirâmides dessas aqui para que a gente consiga formar um cubo. Tá. E a gente pode pegar mais genérico e chamar direto de um prisma. Não precisa ser necessariamente do cubo. Eu escolhi o cubo para construir porque era mais prático, né? A gente constrói o cubo e aí já tem essa relação. Só que o que é importante reparar aqui, ó, que a base da pirâmide e a base do cubo eram a mesma. A altura da pirâmide e a altura do cubo eram a mesma também. Bom, a gente viu semana passada, a gente trabalhou na semana passada, que o volume de um prisma ele é dado pelo produto da área da base multiplicado pela altura. Tranquilo, né? A gente explicou isso bonitinho. Se tu não viu o vídeo semana passada, dá uma olhada lá no canal do YouTube que tu consegue acesso. Ah tá, só que se para preencher um prisma eu preciso de 3 pirâmides, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. A consequência disso, ó, é a fórmula que vocês conhecem,
que muita gente lembra do colégio, só que muitas vezes o cara não consegue enxergar, né? O volume da pirâmide acaba sendo a área da base multiplicado pela altura sobre 3. Feito? O que fica aqui, ó, dessa relação que a gente está destacando? A proporção. É fundamental a gente ter essa proporção, enxergar essa proporção. Dentro do prisma cabem 3 pirâmides. Qual é o critério para que caibam 3 pirâmides? Tu precisa a mesma base e tu precisa a mesma altura. Se ele tem a mesma base, se ele tem a mesma altura, o volume é 1/3. Feito? Isso é bem importante lembrar. Só que são raros os casos que tu enxerga encaixadinho. Eu consegui te mostrar ali, ó, com aquela animação, um caso bem específico, um caso particular, onde a gente consegue encaixar bonitinho. Não é qualquer situação que a gente consegue fazer isso, certo? Então, ó, bem importante ter isso em mente. Não tenta enxergar visualmente a partir de agora. Pensa em capacidade. A quantidade de água, por exemplo, que cabe numa pirâmide é 1/3 da quantidade de água que cabe num prisma se tiver a mesma base e a mesma altura. É fundamental essa ressalva. Feito? A gente vai trabalhar com muita frequência com pirâmides regulares. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo de pirâmide regular. Por exemplo, essa figura que apareceu aí na tua tela, a gente tem uma pirâmide triangular regular, a base é um triângulo equilátero e as outras faces laterais que são triângulos. Importante a gente perceber, ó, que sempre as faces laterais são triangulares numa pirâmide, né? Se no prisma a face lateral era um retângulo, na pirâmide essa vai acabar sendo um triângulo, correto? Se a pirâmide for regular, que é o caso dessa pirâmide que está aparecendo para ti aí, ela vai ser composta por triângulos isósceles nas suas faces laterais. O que vai ter de novidade aqui, ó, é essa medida. Essa medida ela vai ser relevante numa pirâmide regular. Essa medida aqui, ó, ela é nominada como aresta lateral. Já que a pirâmide é regular, a gente sabe que essas arestas vão ser todas iguais. Por quê? Porque o vértice da pirâmide ele está centrado está sobreposto no centro da base, correto? Bom, outra medida que a gente vai ler bastante nos exercícios é essa medida aqui, não, Bruna, isósceles tem 2 lados iguais e equilátero tem que ter os 3 lados iguais, ó. Olha na planificação, ó. Olha na planificação que a gente tem à direita, aqui assim, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles porque ele tem esses 2 lados aqui iguais. O outro triângulo ele é equilátero porque ele tem os 3 lados iguais, né? Essa é a diferença básica, tá? Bom, a aresta lateral tá ali. Essa aresta daqui, ó, é o que a gente vai chamar de aresta da base. Sim, Betina, dá pra gente entender como sinônimos, no caso, né? Então a gente fala aresta e lado acaba entrando no mesmo mérito. Lado do polígono, né? Aresta do poliedro, lado do polígono, mesma coisa. Então, ó, aqui vai ser a aresta da base. Feito? Então, ó, tu tem que saber distinguir bonitinho quem é um, quem é outro no enunciado. Tá? O enunciado vai dizer, às vezes ele cita a aresta lateral, às vezes ele cita a aresta da base. Só que olha só, tem outras medidas importantes aqui, ó. A gente sabe que essa medida verde aqui, ó, essa medida verde aqui, ela é perpendicular à base, passa pelo vértice, ela é a altura, certo? Ela vai ficar aqui com esse vínculo. Então essas medidas são as mais iniciais. Um elemento que volta e meia é citado, vamos pegar uma outra cor aqui, vamos pegar em roxo, é o que é conhecido como apótema da pirâmide, ó, que é essa linha roxa que eu estou tratando. O que tem de especial o apótema da pirâmide? Com certeza ele parte do vértice
certo? Com certeza aí ele vai partir do vértice da pirâmide e ele vai descer pela face até atingir a metade da aresta da base. Tá vendo? Esse ponto aqui que eu estou destacando, ele é o ponto médio da aresta da base. Feito? Ele é o apótema da pirâmide. Ele está aqui, ó. Olha na planificação onde é que ele vai aparecer, ó. Então, um outro entendimento que a gente pode ter é lembrar esse apótema da pirâmide como uma altura, mas não da pirâmide, né? Uma altura da face lateral. Certo? Não é a altura da pirâmide, porque ele não é vertical em relação à base. Certo? Mas ele é uma altura da face lateral. Importante tu visualizar, né? O apótema da pirâmide, ele é sempre maior do que a altura. Afinal, um é inclinado e o outro é vertical. Então vai acabar tendo essa relação ali. Só que assim, ó, tu tem incontáveis fórmulas a partir dessas relações que a gente tem. Ah, se eu sei quem é a altura, se eu sei quem é a apótema, se eu sei quem é a apótema da base, se eu sei a aresta lateral, se eu sei a aresta da base. Tu tem diversas composições de fórmulas possíveis. Me ocorre aqui, pensando brevemente, pelo menos 4. Tá? Ah, uma se aplica quando eu tenho um dado desses, outra se aplica quando a gente tem outro dado desses, e assim por diante. Já que são muitas fórmulas e a gente não vai conseguir lembrar todas, a gente não vai enfatizar nenhuma. A gente vai sempre priorizar um desenho. A gente vai, na medida do possível, fazer um desenho. Às vezes tem na prova o desenho. E aí a gente vai pegar lá. Tá, assim, pessoal, pô, por favor, né? Ficar incomodando no chat demais, né? Então, lamentável, assim, esse comportamento aí. Então, não quer avacalhar, cara? Vai embora, velho. Ficar muito fácil ficar aí, botar um nome falso e ficar pagando de malandro e se fazendo. Porra, cara. O cara dando aula aqui numa hora que não precisaria estar dando aula pra ter que ficar aturando bobagem, cara. Ah, convenhamos, tio. Convenhamos mesmo, assim. Falamos amanhã. Amanhã a gente fala com mais detalhe pra não incomodar quem tá sério. Então, velho, se tá pra galinhagem, desconecta, vai cuidar da tua vida, vai fazer outra coisa, cara. Tá bom? Encerrou isso aqui. Feito? Então, ó, vai pegar, se quiser ficar tirando onda agora, porque eu tô aqui na minha casa com nome falso, ui. Então tá, velho, vai, forte, não inferniza a vida, cara. Tá, como a gente tava falando aí. Então vou tomar uma água aqui. Bom, tava dizendo, na medida do possível, tu faz um desenho. Tá? Faz um desenho, que é a melhor maneira de tu pegar aqui e não ficar trabalhando com muita informação a mais, né? Porque a gente já falou isso na aula passada, a gente vai falar isso em várias das aulas. Simplesmente acumular informação não leva a lugar nenhum, porque tu não lembra, a gente acaba não lembrando. Vamos fazer um exemplinho aqui, ó, que eu vou te mostrar como é que a gente faz esses exercícios sem necessariamente apelar para alguma fórmula, alguma coisa assim. Temos assim, a aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular mede 6 e sua aresta lateral mede 5. Calcule o volume dessa pirâmide. Bom, o volume da pirâmide, ela tem a fórmula que a gente já discutiu, né? O volume da pirâmide é dado pelo produto área da base, altura e divide por 3. Depois tu volta no vídeo, vê lá o comecinho que tu vê por que é 1/3, tá? Agora, sem um desenho é complicado. Vamos desenhar aqui assim, ó. Acompanha ali o meu traço para tu ver como é barbado desenhar uma pirâmide. Então, tu tem aqui uma base em perspectiva, um quadrado, e a gente vai ligar aqui, ó, uma aresta lateral aqui. Então, a gente consegue fazer a partir daqui, ó, uma pirâmide quadrangular regular. Tá vendo? Aí depois, ó, se tu tem problemas graves de desenho, pega lá, vai dando pausa no vídeo, acompanha o movimento que eu fiz ali com a caneta, e aí tu vai conseguir desenhar. Mas é fundamental tu desenhar. Por quê? O que é a informação que ele está dando? A aresta da base mede 6. Então, aqui a gente tem medindo 6.
E a aresta lateral, ela mede 5, certo? Então a gente tem essas informações aqui. É importante a gente conseguir destacar quem está faltando aí para o cálculo. A área da base não vai ter drama de calcular, né? A área da base é um quadrado e a área da base é um quadrado de lado 6. A gente já sabe fazer, não tem mistério. O que está faltando para a gente aqui, ó, é a altura, que é essa linha vermelha que eu tracei aqui. Bom, só que sempre é interessante, ó, a gente compor as medidas que eu tenho com as medidas que eu quero. Bom, eu tenho aquela medida da altura que eu preciso descobrir e eu tenho a aresta lateral. Fica implorando pra gente, ó, que a gente destaque um triângulo retângulo aqui, ó, enviesado. Esse triângulo retângulo que eu estou destacando aqui em vermelho, ele é um triângulo retângulo porque ele está usando a altura e a base, certo? Só que essa medida aqui, ó, x, ó, essa medida x daqui, eu não conheço. Eu não sei de quem se trata e eu preciso calcular ela. Se eu conseguir calcular ela, a gente resolve o problema. Só que aí, ó, vai remeter para uma dica que eu te dei lá na semana passada com prismas. Ah, esse x com certeza é uma medida da base, certo? A gente tem a base naquele plano e aquele x está nesse mesmo plano. Desenha, ó, não fica te torturando, não fica tentando forçar a tua imaginação, ó. Desenha a base do jeito que ela realmente é. Tá vendo? Ó? Eu tenho, ó, a base é um quadrado de lado 6. E aqui, ó, essa medida aqui, ó, é a medida x que a gente quer calcular. Agora, para calcular essa medida x, tu tem aí várias maneiras. Se tu sabe a fórmula da diagonal do quadrado, o x é metade da diagonal, por exemplo. Tu pode fechar um Pitágoras. Tu pode fechar um Pitágoras bem interessante, ó, que é bem fácil de fazer, ó, que é esse aqui, ó. Essa medida aqui é 3. Essa medida aqui é 3 também. E aí tu consegue calcular. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é a gente utilizar aquilo que eu mencionei para ti da diagonal. A gente sabe que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Portanto, eu sei que 2x, ó, aqui vai ser x também, meu desenho aqui está feio, 2x seria 6 raiz de 2, e aí a gente chega à conclusão de que o x vale 3 raiz de 2. Feito? São dois jeitos de pensar. Tu poderia também, eu quero uma terceira maneira. Esse ângulo aqui é 45 graus, e aí tu consegue aplicar, por exemplo, o cálculo do seno. Tem várias formas de pensar. Por isso que é interessante fazer um desenho, e por isso que trabalhar com geometria, com pirâmides, é tão importante, porque tu consegue retomar muita matéria. É um estudo muito completo. O cara que se dá bem em pirâmides, ele faz qualquer coisa em geometria plana praticamente. Aí, ó, agora, fechado esse x, eu consigo voltar para aquele triângulo retângulo vermelho original que a gente está calculando. Certo? Então, ó, eu tenho aqui a altura, esse x que é 3 raiz de 2 e esse cateto aqui que é 5. Aplicamos aí o teorema de Pitágoras e está resolvido, né? Não esquece como é que eleva a raiz aqui, né? Eleva o 3 ao quadrado dá 9, eleva a raiz de 2 ao quadrado dá 9, 25, 9 vezes 2 é 18, chegaremos aqui a altura ao quadrado igual a 7, e a conclusão disso é que a altura vale raiz de 7. Para fazer o volume, não tem mistério, né? Fazer o volume é calcular a área da base, a figura é um quadrado, né? Então, a área da base vai ser 6 ao quadrado, a altura é raiz de 7, e tu vai dividir por 3. 6 ao quadrado é 36, divide por 3, 12 raiz de 7. Feito? Então, ó, a gente tem aí um exercício bem legal.
Por que é interessante isso? Porque tu revisa tudo, tá vendo? Revisa ali, é um estudo completo de geometria plana num exercício novo. Vamos lá. A apótema não era no meio da face. Mas é que não é o apótema, Betina. Isso é a gente fez um triângulo com aquela medida X, ela não tem nome. Se a gente tivesse um círculo circunscrito à base, ela seria o raio. Mas não é o apótema. O apótema seria esse 3 aqui, ó. Esse 3 que a gente fez horizontal seria o apótema da base. Certo? Bom, vamos lá. Outro probleminha mais facilzinho de fazer é esse aqui, ó, que envolve a proporção. Calcule o volume da pirâmide abaixo, sabendo que a aresta do cubo mede 2. Então, ó, eu tenho aqui 2, 2 e 2. Correto? São as dimensões que a gente vai trabalhar. Bom, tu pode fazer esse exercício na raça, ou tu pode fazer esse exercício aí com uma proporção, com um pouco de lógica. Vamos fazer dos dois jeitos para que tu entenda. Primeiro lugar, aquela pirâmide que a gente tem, ela é composta por 4 triângulos. Feito? A gente vai olhar ali, ó, são os triângulos que se compõem metade do quadrado, metade da face lateral do cubo, e esse triângulo que está invertido, você está vendo lá? Ele está inclinado de frente para ti, é um triângulo equilátero, que é formado só por diagonais do quadrado, tá? Tu não vai usar esse triângulo equilátero como base, porque se esse triângulo equilátero for base, a tua altura é essa medida aqui assim, ó. Putz, e calcular essa face aqui, essa altura, é um terror. Uma face, as arestas, Cassiano, as arestas são iguais às diagonais do quadrado. Tá vendo? Essa aresta aqui, onde vai passar o mouse ali, ó. Essa aresta aqui, ó, ela é igual à diagonal do quadrado. Essa aresta é uma diagonal do quadrado. E essa aresta daqui é a diagonal do quadrado também. Ela está enviesada, né? Ela acaba sendo meia face do quadrado. A melhor isso. Exatamente, a medida dele vai ser 2 raiz de 2 de cada uma daquelas arestas, a partir da diagonal do quadrado da forma. Certo? Só que é ruim usar essa medida, porque tu até consegue calcular essa área do triângulo, é um triângulo equilátero de lado 2 raiz de 2, só que calcular aquela altura que eu desenhei ali antes é um terror, é um inferno. Tá? Então, a gente vai tomar como base esse triângulo que eu estou pintando de amarelo aqui, ó. Por que esse triângulo de amarelo aqui é a melhor base possível? Porque se ele for a base, essa aresta aqui, ó, acaba sendo a altura. E aí é uma barbada de calcular. É uma barbada. Como é que eu calcularia a área da base? Vamos retomar aquela dica de antes, ó. Vamos desenhar aqui, ó. O que é aquela figura amarela? Eu tenho um quadrado de lado 2, aqui 2 por 2, e esse triângulo amarelo que está destacado ali, ó, ele é esse triângulo que eu estou destacando aqui. E aí tu vê que não tem mistério algum para calcular essa área da base, né? Essa área da base é um triângulo retângulo, aqui é um ângulo reto, portanto a área da base é 2 vezes 2 dividido por 2, essa área aqui vai dar 2. Portanto, o volume da pirâmide, ele vai ser o produto área da base vezes a altura sobre 3, vai sobrar então 2 vezes 2 sobre 3, 4 terços. Feito? É uma conta aí para a gente fazer. Bom, como é que faz esse problema só usando raciocínio lógico, só usando a proporção que a gente trabalhou antes de uma pirâmide ser 1/3 do prisma? Lembra aquilo que a gente viu bem no comecinho? Uma pirâmide ela é 1/3 do prisma se tiver a mesma base e a mesma altura. Certo? Olha para aquela pirâmide, compara a pirâmide que a gente está fazendo com a pirâmide do cubo, com o cubo em si. A altura da pirâmide, a altura do cubo são iguais,
Ótimo, já temos um critério atendido. Bom, mas e a base do cubo? A base do cubo é o dobro da base da pirâmide. Em outras palavras, a base da pirâmide é metade da base do cubo. Ah tá, só que se a base é metade, na metade do cubo cabem 3 pirâmides. Feito? Na outra metade cabem outras 3. Então, dentro daquele cubo ali, entraria em capacidade, em volume, 6 pirâmides a que eu quero. Aí tu calcula o volume do cubo. O volume do cubo elevado ao cubo ficaria 8. Entram 6. 8 sextos. Simplifica. 4 terços. Feito? É uma maneira de fazer se a gente conseguir enxergar essa proporção entre as áreas e entre as alturas, né? Pode escolher o jeito que tu achar mais fácil. Geralmente os dois jeitos acabam funcionando. Bom, a última coisa que a gente tem para ver de pirâmides hoje, na verdade, é mais do que pirâmides. É um raciocínio que vai ajudar bastante, não só em pirâmides, mas em qualquer situação que a gente trabalhar com sólidos semelhantes. Certo? O que são sólidos semelhantes? Associa a ideia de ampliação e redução. Tá? Sempre que eu tenho dois sólidos, onde um deles seja a ampliação do outro, a gente vai dizer que eles são semelhantes. E, portanto, como figuras semelhantes, elas são proporcionais. Então, ó, nessa imagem aí que a gente consegue ver um paralelepípedo. Tu pode fazer esse raciocínio com paralelepípedo, com pirâmide, com cubo, com esfera, com o que for, certo? Desde que seja semelhante. Tu não pode comparar, por exemplo, um paralelepípedo com uma esfera. Não são semelhantes, então não vai atender essas relações de proporção. Feito? Agora, a gente tem esse paralelepípedo. Se existe semelhança, existe aí uma proporção entre os lados. Os lados aqui, ó, digamos que eles foram multiplicados por um fator k. Então, esse lado que era A passa a ser k vezes A, esse lado que era B passa a ser k vezes B, e esse lado que era C passa a ser k vezes C. Beleza, tranquilo. Agora, a gente já viu isso na aula de áreas. Se quiser refrescar a tua memória, dá uma olhada lá na segunda aula e tu vai ver que se o fator de proporção é k para os lados, o fator de proporção para as áreas é k ao quadrado. Feito? A gente multiplica por que k ao quadrado? Ó. Olha a área, por exemplo, desse retângulo aqui que eu estou passando o mouse em cima. A área dele vai ser k vezes b, k vezes c, k ao quadrado vezes bc. A proporção do lado acaba elevando ao quadrado. No volume vai acontecer algo parecido, na mesma lógica. O que vai acontecer? Ó? A área da base vai ter multiplicado por k ao quadrado, a altura vai ter multiplicado por k, portanto, a proporção do volume ela é k ao cubo. Certo? Então, tu não pode ratear, ó, tu não pode ratear e pensar no seguinte: ah, dobraram as dimensões de um sólido. O que acontece com a área desse sólido? Bom, o dobro ao quadrado, 4 vezes maior. O que acontece com o volume desse sólido? O dobro ao cubo, 8 vezes maior. Associa o fator com a dimensão. Daí tu nunca mais esquece. Tá? Lado é uma grandeza de dimensão 1. A potência do fator é 1. Área é uma grandeza de dimensão 2. A potência do fator é 2. E volume, por fim, é uma grandeza de dimensão 3. O volume, portanto, tem fator potência 3. Certo? Tu consegue enxergar isso. Tu já tem uma grande sacada aí para trabalhar. Isso vale, por exemplo, para uma esfera. Ah, eu tenho uma esfera. Dobrei o raio da esfera. Ah, raio é linear. O volume, 2 ao cubo, 8 vezes maior. Feito? Ah, tu tem lá, por exemplo, uma caixa. Dobrou o tamanho da caixa. Cabe 8 vezes mais do que caberia. A gente vai utilizar isso, especialmente aqui, ó, com pirâmides. Só que como é que isso é trabalhado em pirâmides? Ó? É trabalhado em pirâmides nessa situação. Quando eu tenho uma pirâmide e faço um corte nessa pirâmide paralelo à base.
Feito? Dá pra ver direitinho, esse desenho tá bem claro nesse sentido. Ó. Eu tenho aqui uma pirâmide, eu traço uma paralela à base, e aí tu vai fazer um corte. Sempre que eu fizer esse corte, eu vou estar trabalhando com 3 sólidos, certo? Com 3 sólidos. Quais são eles? A pirâmide original, a pirâmide pequenininha, a ponta, e o tronco de pirâmide. Feito? Esse tronco de pirâmide, a gente nunca calcula ele diretamente. Por exemplo, se te pedirem o volume desse tronco, o volume do tronco é exatamente o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Bom, existe uma fórmula para esse volume, só que ela é um trambolho, certo? Ela é uma coisa desse tamanho aqui, não tem como decorar, a não ser que tu te dedique a isso. Então é muito mais fácil trabalhar com a pirâmide grande e a pirâmide pequena. Agora, por que a gente vai trabalhar sempre com essas pirâmides? Por que eu preciso trabalhar invariavelmente com as pirâmides? Lembra do título daquela tela anterior? Sólidos semelhantes. Eu vou ter aqui assim, ó, eu vou ter que fazer um cálculo envolvendo proporção de figuras semelhantes. Eu tenho uma pirâmide grande, eu tenho uma pirâmide pequena. Fácil, né? Só trabalhar com a proporção entre elas. Só que essa proporção, geralmente, ó, não que seja regra, a maioria dos exercícios trabalham com as alturas. Que alturas tu vai utilizar? Invariavelmente as alturas das pirâmides. Essa altura do tronco daqui, ó, ela não serve para nada diretamente. Então, se eles disserem que a altura desse tronco vale 4, isso importa pouco. Certo? Isso vai acabar importando pouco, vai ser para compor. Por que eu posso olhar aqui assim? Ó? Eu vou fazer duas. Tem 3 possibilidades de comparação. Depende do que o problema dá. Eu posso fazer aqui o seguinte. Ó. Vai existir, como esses sólidos são semelhantes, uma proporção entre as duas alturas. A altura da pequena, a altura da grande são proporcionais. Já que os sólidos são semelhantes, isso vai ser a mesma proporção que as arestas. Então, uma altura é o dobro da outra. É porque uma aresta é o dobro da outra, um apótema é o dobro do outro, um raio, quando a gente for ver cones, vai ser o dobro do outro, e assim por diante. Tá. Só que a gente pode ampliar essa proporção. Ó. Eu posso comparar também, ó, a altura, a proporção entre as alturas, que não é um G, não é um 6, a proporção entre as alturas, eu posso relacionar com a proporção entre as áreas. E também eu posso relacionar a proporção entre as alturas, deixa eu tirar a câmera da tela, a proporção entre as alturas, que geralmente é a informação que a gente tem, pode ser entre as arestas também, eu posso relacionar com os volumes. Afinal, os sólidos semelhantes, eles são proporcionais. Só que tu não pode esquecer que a proporção não é a mesma. Certo? A proporção aqui não vai acabar sendo a mesma. Então, a altura tem um fator k de proporção. A área tem um fator k ao quadrado. Portanto, eu preciso aqui, ó, elevar ao quadrado. No caso do volume, a altura é um fator k, o volume é um fator k ao cubo. K ao cubo. Eu vou elevar ao cubo a altura. Outra maneira de tu lembrar que tu tem que fazer isso é tu conseguir aqui lembrar das unidades, certo? Lembra das unidades, ó. A altura é em metro, a área metro cúbico, é metro quadrado. Bom, para equiparar essa proporção, eu elevo a altura ao quadrado. Faz o mesmo para o volume agora de cabeça para tu ver como faz sentido. Então, a altura é metro, o volume é metro cúbico, a gente vai elevar ao cubo. Isso, Bruna. Eu completaria a tua pergunta. Nenhuma informação do tronco entra na proporção sozinha.
certo? Ah, tu nunca vai ter. Se tu botou lá a altura do tronco como 5, tu não vai poder colocar o 5 ali. Tu vai ter que colocar o 5 vinculado com alguma coisa. Eu vou mostrar agora no próximo exemplo, a gente vê isso na prática, como é que fica. Tá? Sempre lembrando, ó, nunca é demais avisá-los, quem está na primeira aula, que, putz, o cara trocou de tela bem quando eu estava copiando. Bom, o vídeo fica disponível, depois tu vai nessa parte, aí foi 40 minutos agora, e dá a pause, né? E aí tu copia o que tu quiser. Perfeito? Bom, vamos lá. Calcule o volume de um tronco de pirâmide com bases quadradas de lados 2 e 4 e altura 5. Vamos desenhar aqui o tronco, tá? Então a gente vai ter um tronco de pirâmide, base quadrada. Tem que fazer uma ideia parecida com o que a gente fez antes, ó. Faz a pirâmide aqui, só que tu não vai alongar ela tanto, né? Desenho um pouquinho mais chato de fazer, exige um pouquinho mais de experiência. Uma possibilidade para tu fazer é tu fazer a pirâmide inteira e depois apagar. É um jeito. Tá, mas essa é a figura, ó, um tronco de pirâmide, certo? As arestas da base valem 2 e 4 e a altura desse tronco ela vale 5. Feito? Então essas são as informações que a gente tem. Invariavelmente a gente tem que trabalhar o tronco como se pensando na pirâmide original. Então, ó, esse tronco aqui, ele só existe porque uma pirâmide foi cortada. Bom, só que eu não sei quanto ela foi cortada, ó. Eu não sei essa medida daqui. Até que altura ela chegava. Bom, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho dois sólidos semelhantes na figura. Eu tenho a ponta de pirâmide que não existe, não está no desenho, né? Que tem ali aresta como 2, altura aí como x, feito. E tenho a pirâmide original, que seria a pirâmide grandona aqui, certo? Que está bem feia, mas paciência, vocês conseguem abstrair. Que tem arestas 4. E a altura, ó, olha por que a altura do tronco nunca entra sozinho. A altura dessa pirâmide aqui, ela vale x mais 5. Certo? Olha para o sólido lá, ó, olha para cá, ó, a altura da pirâmide original. É tudo isso aqui, ó. Bom, soma o x da ponta com o 5 do tronco, x mais 5. Então, ó, o volume do tronco, a informação do tronco está na proporção, vai entrar na proporção, mas não de modo direto. Só que o que eu posso comparar aqui? Ó? Eu posso comparar uma aresta com a outra. Vamos tirar a tela daqui. Vamos tirar o rosto, né? Eu posso comparar uma aresta com a outra, uma altura com a outra. E aqui eu não preciso me preocupar com o fator, né? Porque a aresta e a altura são lineares, então basta eu fazer, ó, 4 está para 2, x mais 5 está para x. Se tu fizer essa conta aqui bonitinha, ó, vai ficar 4x igual a 2x mais 10, tu vai acabar encontrando que x é igual a 5. Certo? Na conta dali. Então, ó, se x é 5, é porque essa medida aqui é 5, essa altura aqui, ela vale 10. Quem vai ser o volume do tronco, então? O volume do tronco vai ser a área da base, 4 ao quadrado vezes 10 sobre 3, menos, o volume da grande, né? Menos 2 ao quadrado vezes 5 sobre 3. Faz essa conta aí com capricho, vai dar 160 terços sobre 20 terços, tu vai encontrar 140 terços. Manda, Juliano, o que tu quer saber? Nenhuma pergunta? Ah, tá. Só pode relacionar com altura? Não, dá para fazer com a aresta também. Dá para fazer com qualquer medida que seja correspondente. Pergunta do Juliano, para quem não está vendo no chat,
Ele está perguntando assim, se eu só posso relacionar a altura com o volume. Não, tu pode fazer a aresta com volume. É toda uma questão de informação. Só que geralmente se dá a altura porque é a altura de corte, né? Então, tu tem aqui assim, ó, vamos botar aqui, vamos vir para câmera aqui. A gente tem aqui a minha garrafinha de água, suponho que isso é uma pirâmide. Tu vai fazer um corte nela aqui, ó. Tu vai fazer um corte nela aqui. E geralmente a gente sabe a altura que foi feito o corte, né? Então é a dimensão mais fácil de se obter. Então acaba sendo a que normalmente a gente tem. Mas tu pode fazer proporção apótema com apótema, base com base, desde que seja a mesma, né? Tu não pode comparar, isso sim, a altura com a aresta. Tá. E o último exercício pra gente fazer hoje, essa aula vai ser um pouquinho mais comprida que as outras, estou sentindo. É um exercício um pouquinho mais difícil, vai demandar um pouquinho mais de trabalho aí da gente, que ele diz assim o seguinte: uma pirâmide de altura H deve ser dividida por uma seção transversal em dois sólidos de mesmo volume. Calcule a distância de onde esse corte deve ser feito até o vértice da pirâmide. Então, ó, ele não fala da base. Se ele não fala da base, é porque a base não importa, ela vai ser irrelevante para o problema. Então, ó, eu estou fazendo aqui uma pirâmide. Tá aqui. Então, ó, essa pirâmide aqui, de altura H. Essa é o sólido que ele se referiu, né? Uma pirâmide de altura H. Agora, o que ele quer que faça com essa pirâmide de altura H? Quer que divida ela por uma seção transversal, paralela à base, portanto, em dois sólidos de mesmo volume. Com certeza é da metade para baixo, né? Porque a metade de baixo é mais gordinha. Né? Então, ó, tu vai fazer essa divisão aqui, ó, de modo que esse sólido aqui ele tenha um volume e o tronco tenha o mesmo volume. É isso que ele quer saber. Dividir em dois sólidos de mesmo volume. A pergunta é: calcule a distância de onde esse corte deve ser feito até o vértice da pirâmide. Então, ó, ele está pedindo aqui essa medida. A distância do vértice que a gente tem que fazer. Bom, como é que a gente começa esse problema? Vamos fazer esse desenho. Tu não precisa fazer o desenho sempre, né? Mas é interessante para que tu não erre. Especialmente nas medidas que tu usa. Quais são os sólidos que eu estou trabalhando aqui? Eu tenho uma pirâmide pequenininha, que ela tem altura X, e o volume dela é um volume V, que eu não conheço. E eu tenho a pirâmide original. A pirâmide original aqui... Onde é que está o mapa aqui? A pirâmide original aqui, que é grandona, que é semelhante à primeira, a ponta, né? Porque foi feita a partir de um corte, que ela tem altura H, segundo problema, e o volume dela, ela é o volume do tronco mais o volume da ponta. Ele é 2V. Olha lá no desenho original, ó, eu tenho V em cima, V embaixo, volume total 2V. Tá, só que o que eu vou fazer aqui assim, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho alturas e tenho volumes. Eu posso fazer essa comparação. Eu posso pegar aqui assim, ó, e comparar uma altura da grande com a altura da pequena e comparar o volume da grande, o volume da pequena. Se tu escrever, tu não erra. Vai ficar claro. Ah, não, a altura é linear, volume é tridimensional. Para que eu faça essa comparação, eu necessariamente preciso desse ajuste. Feito? E a partir daqui o exercício se torna burocrático, né? Porque a gente tem esses valores todos, né? Vai ficar h sobre x ao cubo igual a 2v sobre v. Vai simplificar esse v com esse v e vai ficar aqui como 2. Bom, se vai ficar ali como 2, ó, eu posso tirar como estratégia de resolução, eu posso pegar aqui, ó, extraio a raiz cúbica nessa parte, extraio a raiz cúbica dessa parte, estou extraindo dos dois lados, e aí a potência 3 que estava me atrapalhando não vai atrapalhar mais. Então, ó, eu posso dizer que h sobre x
é igual a raiz cúbica de 2. Passa o x multiplicando, que eu quero isolar ele. E, portanto, encerra aqui h sobre esse número feio daqui. H dividido por raiz cúbica de 2. Feito? Tem banca de vestibular que deixa a alternativa assim. H dividido por raiz cúbica de 2. Ah, mas se eu quiser racionalizar, como é que a gente faz? Fácil. Ó, como é que a gente pensa lá na raiz quadrada? A gente multiplica pela raiz cúbica de 2 em cima e embaixo. Já te respondo. Vou puxar a tela aqui. Já respondo, Cassiano, por que é a raiz cúbica de 2. Então, a gente tem aqui assim essa ideia. Só que se eu multiplicar pela raiz cúbica de 2 em cima e embaixo, não vai sair a raiz de baixo, né? Afinal, para que saia da raiz, precisa de 3. Então, eu vou multiplicar de novo. Multiplico de novo aqui pela raiz cúbica de 2, tanto em cima quanto embaixo. E aí a resposta vai ficar, em outra maneira de escrita, ela vai ficar assim, ó, x igual a h vezes a raiz cúbica de 4 dividido por 2. A raiz cúbica de 2, Cassiano, ela apareceu quando, tá vendo em verde ali, que a gente tirou a raiz cúbica dos dois lados, eu tinha a proporção h para x ao cubo igual a 2. Feito? Então, ó, eu poderia ter tirado a raiz aqui, ó, deixa eu botar em outra posição. Eu poderia ter tirado a raiz aqui também, ó. Certo? Porque o que eu queria fazendo isso? Ó? Eu queria fazendo isso, cancelar essa potência 3. Ó. Então, ó, aqui, cancela. Feito? E aí a proporção que era o cubo não é mais. Feito? Bom, foi uma aula bem difícil. Talvez uma das aulas mais difíceis que a gente tenha visto aqui no nosso canal. Correto? Semana que vem a gente vai baixar o nível consideravelmente. A gente vai trabalhar com os cilindros. Tu vai ver que é bem mais fácil de fazer. Opa, aqui me perdi todo aqui, só um pouquinho. Aqui, ali. É a mesma coisa, Bruna. É equivalente. Dá pra gente pensar assim também, como manipular a potência. Certo? Então, ó, a gente vai seguindo aqui. Com isso, a gente encerra. Nunca é demais lembrar o endereço lá do Facebook. Nesse Facebook tu fica sabendo ali quando é a próxima aula, se tu quiser participar ao vivo, onde tu baixa o material, tem lá também, tem o cronograma. Então vai lá, prestigia lá com curtir, que tu fica sabendo sempre em primeira mão de qualquer atualização. Feito, pessoal, então desejo aí um bom resto de tarde para vocês. Eu vou fazer meu almoço agora, né? Fiquei lá o almoço todo, a hora do almoço inteiro, fazendo aquela animação das pirâmides encaixando num cubo, mas eu acho que valeu a pena, foi um trabalho que ficou legal aí na internet. Feito, pessoal, então, grande abraço, até a próxima, falou!